Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Bom estarmos aqui reunidos, mesmo sob forte chuva, mas como moramos nessa região que a gente não deve estranhar, né? A chuva não nos paralisa, né? Não deve nos paralisar. Então que bom, é uma grande bênção que caia a água do céu para o nosso refresco. Isso nos faz lembrar da bondade, da provisão, da misericórdia do Senhor, não é mesmo? Então vamos orar juntos para nós adorarmos agora o Senhor, entrarmos na presença dEle com a melhor disposição de coração, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos oferecendo a Ele como sacrifício vivo, agradável e santo. Esse é o nosso culto racional. Senhor Deus, a Tua palavra, queremos lembrar, sempre diz que Tu és fogo consumidor. Por isso devemos nos aproximar de Ti com reverência e santo temor. Mas a Tua palavra também nos ensina que por causa dos méritos de Cristo, o nosso sumo sacerdote, nós podemos nos aproximar de Ti com ousadia, com confiança, para receber do Senhor aquilo que necessitamos para o crescimento, para o desenvolvimento, maior intimidade do nosso relacionamento com o Senhor. E nós viemos aqui para isso esta noite, Pai. Queremos que as nossas famílias estejam mais firmadas na rocha, que é Cristo, edificadas sob esse fundamento, para que nós estejamos cada vez mais alinhados àquilo que o Senhor intentou para nós. A glória que o Senhor deu a nós, as riquezas da Tua glória em Cristo Jesus, é isso que nós desejamos. Por isso invocamos o Teu santo nome nessa noite. Vem habitar entre nós, Pai, no meio dos louvores, e purifica-nos, santifica-nos. Faz essa obra no meio do Teu povo, pela ação do Teu Santo Espírito. Queremos perceber a Tua presença essa noite, queremos senti-la e obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Portanto, fique de pé então, cumprimente seu irmão que está aí do lado, vamos nos alegrar juntos. Que bom podermos congregar com pessoas que nós amamos.
ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Podeis sentar. Amém. Agora sim, meus irmãos, nós acabamos de cantar verdades muito importantes e consoladoras para nós. Uma das grandes glórias da fé cristã é que Deus é a nosso favor.
em Cristo Jesus, como diz lá em Romanos 8. A realidade, a má notícia a respeito de nós, enquanto seres humanos caídos, é que Deus está contra nós. Deus está contra nós com seu juízo, com a sua justiça, mas em Cristo Jesus, aqui está a boa notícia. Deus é por nós, Deus é a nosso favor, Ele está cuidando de nós. E não há nada que ofenda mais o caráter de Deus do que duvidar de quem Ele é. E por isso que Jesus, durante seu ministério terreno, em alguns momentos, colocou isso de uma maneira muito clara e ilustrativa, lúdica até, dizendo: olhem os passarinhos, olhem os lírios do campo. Deus não cuida deles, não dá alimento, não veste, não adorna. Vocês não valem muito mais do que as ervas do campo e os passarinhos, do que os pardais? Jesus queria imprimir com essas figuras na nossa mente o cuidado bondoso do Senhor. Então eu não sei qual a tua situação, qual a tua necessidade. Às vezes nós somos tentados a desconfiar que Deus está cuidando realmente de nós, de que Ele é bom, e essa foi a tentação que Satanás imprimiu na mente e nos corações de Adão e Eva lá no princípio. Deus é realmente bom? Ele está mantendo vocês na condição que deveria? Ou Ele está mantendo vocês numa condição mais baixa e privando vocês de coisas melhores? Adão e Eva caíram no conto do vigário e nós viemos parar nessa condição. Então, a luta começa aqui, na credulidade. Foi aqui que começou a queda lá no Éden, na incredulidade dos nossos pais Adão e Eva. Então, quero encorajar você a manter sua confiança no Senhor. Não falo como quem já atingiu o alvo, quem já zerou o jogo, por assim dizer, mas como quem também está lutando para lembrar sempre de que o Senhor está cuidando de mim, da minha família, está cuidando da nossa igreja, do nosso ministério e assim por diante. É Ele quem está no controle. Então, com base nisso, no que nós cantamos e na palavra que eu dei a vocês agora, eu queria convidá-los a orar. Quais são as suas necessidades? Quais são as coisas que porventura têm te inquietado, que têm tornado difícil para você confiar que Deus está no controle de todas as coisas? Que se houvesse um lugar melhor para você estar, certamente a bondosa providência de Deus teria te colocado lá. Quais são essas coisas? Quero que você coloque agora em oração. Você pode ficar sentado como você está, enfim, de joelhos, mas vamos nos unir em oração. O que importa é que o coração esteja alinhado com o Senhor. Pai nosso, que bom sabermos que em Cristo Jesus nós temos acesso ao Senhor como Pai em um só Espírito. Mas para conservar os nossos corações no devido temor e reverência, queremos lembrar que o Senhor está nos céus, habitando em luz inacessível. E por isso nós rogamos, ó Deus, ser favorável a nós, santificado seja o Teu nome nas nossas vidas, santificado seja o Teu nome nas nossas famílias, santificado seja o Teu nome nos nossos lares, na nossa igreja, na nossa vizinhança, no meio do Teu povo, Pai. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, o Teu governo, o Teu domínio sobre os nossos corações. Coloca, Pai, cada área da nossa vida debaixo do Teu senhorio. Muitos dos nossos problemas, inquietações, ansiedades, procedem de não submetermos como deveríamos a nossa vida sob os Teus cuidados, sob a Tua vontade. Eu quero rogar em meu favor e dos meus irmãos para que o Senhor sonde os nossos corações. Prova-nos. Vê se há em nós algum caminho mau, corrige-nos e guia-nos no caminho eterno, guia-nos nas veredas da justiça, Senhor, para que tenhamos o deleite, o prazer, o contentamento, que é produto da comunhão íntima, da devoção com o Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, assim como foi no princípio, quando nos convertemos, para nos encantarmos com a beleza de Cristo, para mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, a fim de que o nosso coração não fique inquieto, insatisfeito, desejoso
de algo mais do que ter o Senhor. Ó Pai, comunica pelo Teu Espírito as verdades da Tua palavra nos nossos corações. Tira a obscuridade, Pai, das verdades do Evangelho do nosso coração e torna-as claras, de modo a inclinar nossa vontade em direção ao Senhor, em santas afeições e obediência, ó Deus. Atende, Pai, as nossas necessidades. Tu sabes quais são. Os meus irmãos têm colocado agora aqui nesse momento as necessidades deles diante do Senhor, confiantes na promessa da Tua palavra, de que nós devemos colocar com ações de graça, com oração e súplica, os nossos anseios diante do Senhor. E o Senhor, o Deus da paz, estará conosco e aquietará o nosso coração. Dá vitória, Pai, nas lutas que meus irmãos têm tido aqui. E, sobretudo, ajuda cada um de nós a Te louvarmos nos momentos difíceis ou quando vierem as circunstâncias adversas que aflijam a nossa carne, Senhor. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor também a vida da Laura, que passou por um procedimento delicado, Senhor. Problema nos olhos, que o Senhor seja com a Tua serva, ser com ela, Pai, dá a ela boa recuperação e que não fiquem sequelas maiores nos olhos da Laura, Pai. Rogamos também pela Tamires de Jesus, que a cirurgia, Pai, seja um sucesso, esse último procedimento do tratamento dela. O Senhor, o médico dos médicos, conduza a equipe cirúrgica e que o pós-cirúrgico seja tão bem sucedido quanto a cirurgia, Pai. Estende a Tua mão também para curar. Qualquer coisa que os médicos não identifiquem. O Senhor pode usar a medicina, mas o Senhor é poderoso para estender a mão e colocar por terra toda enfermidade, Senhor. Nós cremos nisso e queremos colocar nossa confiança no Senhor. Pedimos também, Pai, pelos nossos próprios corações aqui essa noite. Não queremos sair da mesma maneira, não queremos cumprir um ritual aqui. Queremos sair diferentes, mais parecidos com o Senhor e aplicar aquilo que nós vamos aprender nas nossas vidas e nos nossos lares. Atenta, Pai, inclina Teus ouvidos para a nossa oração, é que Te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar adorando a Deus agora, tendo a oportunidade de ofertar. Tem alguém nos visitando a propósito? Alguém nos visita essa noite? Aqui essa senhora está nos visitando. Eu queria pedir para os irmãos da igreja a cumprimentar e, por gentileza, sinta-se muito bem-vinda em nosso meio. Esperamos que a irmã volte, possa retornar aqui. Mais alguém nos visita? Ali aquele senhor ao fundo nos visitando. Sejam bem-vindos. A gente sempre fica muito feliz de receber visitantes aqui. Vamos adorar o Senhor. Vocês não precisam participar desse momento. Essa é uma responsabilidade nossa. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu. Todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a Ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Toma, Senhor.
provém de Deus, entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja o Senhor de tudo que tenho e sou. Quero entregar o meu coração. Meus irmãos, nós como batistas temos apoiado, cooperado, contribuído para atender as vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei se está aqui a arte projetada. A nossa Junta de Missões Nacionais está fazendo um grande movimento aí para assistir aquelas pessoas que foram prejudicadas. Nesse período que vocês devem estar acompanhando, isso daí tem todos os noticiários, situação trágica, maior catástrofe do Rio Grande do Sul. Tem igrejas particulares que estão se movimentando, mas a nossa junta, como batistas, estamos fazendo esse trabalho e você tem a oportunidade de apoiar. Você pode fazer um Pix via junta diretamente e lembre-se de acrescentar 1 centavo. Esse é o canal que a nossa junta estabeleceu para que nós, como batistas brasileiros, pudéssemos apoiar e dar um bom testemunho, manifestar o amor de Cristo nesse momento de necessidade dessas pessoas lá do Rio Grande do Sul, que tem irmãos também no meio, igrejas foram atingidas, soube de pessoas que saíram, membros da igreja não voltaram, não conseguiram nem retornar para casa, porque foi tudo levado pelas águas, né? Então, vamos orar por isso também agora, nesse momento de ofertório, com o irmão Diácono Freitas vai orar conosco, e também lembrar de orar pelo Rio Grande do Sul, já que você está tendo agora essa oportunidade, para que o Senhor afaste a frente fria, né? A previsão hoje era de mais chuva, quando eu li as notícias de manhã, então com ventos de mais de 100 quilômetros. Então vamos orar. Elias orou e o Senhor amarrou os céus por 3 anos, né? Então, aí Tiago vai dizer, que o pastor André expôs por muito tempo aqui, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões e fraquezas. Lembra também de colocar diante do Senhor o pastor Fernando Angelim, por gentileza, meu irmão Freitas. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui para termos oportunidade, Pai. Nossos louvores, nossa adoração seja diante de Ti verdadeiras, Senhor, que venha do nosso coração, porque o Senhor separou para Ti adoradores em espírito e em verdade, Pai. Pai, pedimos nesse momento por toda aquele estado, Pai, região do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, que está sofrendo, Pai, com essa calamidade, dessa tanta chuva, tantas águas. Pai, põe amor, Pai, no nosso coração, no coração de cada um, por aquele povo que está sofrendo com essa catástrofe. E que nós possamos estar diante de Ti, Pai, pedindo por eles, enviando a ajuda possível que possamos oferecer, e também que o Senhor, através dos Teus servos naquele lugar, possam ter palavra de consolo e ajuda neste momento tão difícil, Pai. Obrigado, Pai, por cada irmão que ofertou aqui na Tua casa, e que o Senhor abençoe, Pai, a família de cada um, firmada em Ti, Pai, que tem alegria de contribuir para a Tua obra. Pai, vem nos abençoar através da palavra do pastor Fernando Angelim, que, dirigido, Pai, as nossas famílias possam nos lapidar, Pai, para
servirmos melhor a nossa casa e a nossa casa servir ao Senhor. E que possamos, Pai, a cada dia ser servos melhores na Tua presença, Pai. Obrigado por tudo que nós estamos vivendo nessa noite, pelo culto a Ti, pela liberdade de Te cultuar. Perdoa nossas faltas, perdoa nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem partiu e construiu sobre o lugar incerto, quando as agruras desta vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego. Veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou. Vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus. Olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal, do mal. Mas se Cristo edificar, minha vida será o espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração, do meu coração, do meu coração, do meu coração. Vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados pra trás, de perdão, contrição e louvor, de louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, e uma vida nova vida nascerá, sim nascerá, sim nascerá, sim nascerá, sim nascerá, sim nascerá, sim nascerá. Nós estamos no mês da família, vamos encerrar esse mês com um congresso especial aqui no final de semana, último final de semana de maio, e nessas quartas-feiras o pastor Fernando Angelim, pastor da Igreja Batista Reformada de Belém, está ministrando aqui uma série com base na família. Ele lançou recentemente um livro, né, pastor? Está lá na livraria do Pão da Vida, Guilherme?
Está lá na Livraria do Pão da Vida, o livro do pastor Fernando Angelim, e ele basicamente vai trabalhar o livro dele aqui nas quartas-feiras. Relembra-me o nome do livro, por gentileza. Conselhos Importantes para Famílias Cristãs. Para Famílias Cristãs. Então tá aí, eu já adquiri o meu, recomendo que você adquira o seu. Já li Conselhos Importantes para Novos Cristãos, usei como discipulado, usei também o Caminho da Vida, que é outro livro do pastor Fernando Angelim, e eu recomendo que você adquira essas obras aí que você puder para abençoar a sua vida individual e a sua família. Pastor, permita-me orar pela sua vida. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra com liberdade, com conforto, tranquilidade. Que o que recebermos aqui, Senhor, nessa noite, por meio da vida do Teu servo, ajuda-nos a colocar em prática. E enche o Teu servo com o Teu Espírito Santo agora para ministrar aos nossos corações, para ser a boca do Senhor para o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma grande honra estar com vocês aqui mais uma quarta-feira para darmos continuidade a essa série sobre família cristã. O título da mensagem de hoje será O Perfil do Homem Piedoso. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, hoje nós vamos considerar dos versos 1 a 7. Na mensagem anterior, eu introduzi o assunto sobre família cristã, abordando ali o significado do casamento. Nós tratamos um pouco sobre os papéis dos maridos, sobre os papéis das esposas, sobre o que isso representa, né? Como o marido representa Cristo, como a esposa representa a igreja. E o objetivo desta mensagem é apresentar o perfil do homem piedoso. E para isso nós vamos considerar esse texto das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Diante da palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Pai, que nossos corações estejam abertos para receber a Tua boa semente, e Teu Santo Espírito haja com poder em nosso meio, e somente o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A carta de 1 Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele esteve na Macedônia. Ali ele advertiu Timóteo contra a instrução e a influência de falsos mestres, de falsos ensinos. Além disso, nos primeiros capítulos dessa carta, o apóstolo lembra Timóteo do verdadeiro evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Ele o encoraja a combater um bom combate, ele estimula a prática da oração, ele dá diretrizes sobre como os crentes deveriam se comportar no culto público. E no capítulo 3, onde se encontra o texto em questão, o texto que acabamos de ler, nós encontramos as qualificações para os presbíteros e para os diáconos da igreja. Então essas qualificações refletem o perfil de um homem maduro, o perfil de um homem piedoso que deve servir de exemplo para o rebanho. E o nosso principal modelo, o nosso principal referencial é o nosso
Senhor Jesus Cristo. O principal referencial de um homem piedoso é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que são imitadores de Cristo devem servir de modelo também para nós. Portanto, essas qualidades que nós lemos aqui, nesta parte, que descrevem como deve ser um presbítero da igreja, um pastor da igreja, elas não são qualidades que somente os presbíteros devem ter. Não é uma questão que só o pastor deve cultivar essas virtudes, mas em algum nível elas também devem nortear o perfil de todos os homens de Deus, os servos do Senhor. Sendo assim, nós vamos examinar cada um de nós à luz de cada uma dessas características para refletirmos sobre como nossas vidas andam em relação a elas. Então nós vamos até o texto. Ele começa da seguinte maneira: fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então o texto começa dizendo que fiel é a palavra. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. A expressão fiel é a palavra é utilizada quando o apóstolo Paulo quer chamar a atenção do leitor para um ponto importante. É como se ele estivesse dizendo: olha, isso aqui vocês precisam prestar bastante atenção. Por exemplo, este mesmo recurso é utilizado em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é dizendo que ele vai tratar a respeito de um assunto muito importante, isto é, o episcopado, quer dizer aquela função de presbítero da igreja. Quando eu estou utilizando esse termo presbítero, bispo, pastor, eu estou falando a respeito desta mesma função, esses superintendentes da igreja, aqueles que almejam desempenhar o papel de superintendentes da igreja, eles desejam uma obra honrada, uma obra muito digna, excelente. Todavia, existem qualificações necessárias para que eles possam assumir essa função. Para assumir essa função, é necessário que seja um homem maduro, né? Um homem piedoso, um crente piedoso, e as características são mencionadas na sequência do texto. Então, observando isso aqui, nós percebemos, se um homem maduro, um homem piedoso deve exercer essa função, aqui vão quais são as características desse homem maduro, desse homem piedoso, e nós vamos observar aqui. Mas antes de avançarmos, é importante nós ressaltarmos uma coisa: o testemunho sobre ele, em relação a cada uma dessas características que será mencionada, deve ser favorável perante dois grupos. Em primeiro lugar, os de dentro, isto é, os cristãos, os irmãos que são membros da igreja, que convivem com ele na igreja. Então esse testemunho tem que ser visto dentro da igreja. Mas não é só isso. Esse testemunho também precisa ser observado perante os de fora, isto é, os ímpios, os descrentes, aqueles que não são membros da igreja e convivem com ele no dia a dia. E o texto prossegue dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja. E em seguida, nós observamos as qualificações. Então, nós já observamos aqui que essas qualidades precisam ser observadas dentro da igreja e fora da igreja. Nós não podemos ter duas personalidades diferentes, ser duas pessoas, nem usar máscaras. Aquilo que nós somos diante dos irmãos na igreja também deve ser reconhecido, deve ser expresso também na nossa vizinhança, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, por onde nós passarmos, certo? Em primeiro lugar, a primeira qualificação é irrepreensível. Ela pode ser colocada como um cabeçalho que engloba todas as demais qualidades de caráter que vêm
a seguir. Em outras palavras, ser irrepreensível no casamento é ser o marido de uma só mulher. Ser irrepreensível na sua maneira de agir é você ser temperante, sóbrio, modesto e daí por diante. Portanto, ser irrepreensível é você não possuir um motivo para reprovação escandalosa em relação à sua conduta. Trata de demonstrar uma reputação nas áreas mencionadas, uma boa reputação em todas essas áreas que são mencionadas, tanto em relação aos crentes, quanto em relação aos descrentes. Por exemplo, alguém repreensível seria alguém que é marcado por um pecado escandaloso. Quando alguém diz assim, olha, lá vai o mentiroso. Nossa, o pecado é tão entranhado naquela pessoa, no seu comportamento, na sua conduta, que ela se torna repreensível e marcada por aquela atitude pecaminosa. Então, John MacArthur, ele afirmou corretamente sobre o termo irrepreensível. Nenhum pecado flagrante e visível pode manchar a vida daquele que deve ser um exemplo a ser seguido por sua congregação. Esse é o requisito primordial para os bispos. E o restante das qualidades dá mais detalhes sobre o que significa ser irrepreensível. Portanto, nós vamos considerar cada uma dessas qualificações nessa lista e vamos refletir se nós temos também sido irrepreensíveis em relação a cada uma delas. Deu para entender então que o irrepreensível é como se fosse um grande cabeçalho, e as outras qualificações vão expressar o que é ser irrepreensível em cada uma dessas áreas. Em segundo lugar, nós observamos marido de uma só mulher. Quando Paulo apresenta essa palavra, marido de uma só mulher, ela está relacionada à pureza sexual. Isto é, se o presbítero for casado, ele deve ser fiel à sua esposa, ele deve ter uma conduta íntegra nessa área, ele não deve ter relações extraconjugais, ele não deve cobiçar outras mulheres, ele não deve dar em cima de outras mulheres. Nós entendemos que a questão da pureza sexual está em vista aqui, e resumida na fidelidade para com o seu cônjuge e na forma correta de se portar para com aquele que não é o seu cônjuge. Nesse ponto, algumas perguntas podem ser úteis para a nossa reflexão. Por exemplo, você demonstra fidelidade à sua esposa? E as esposas pensem, você demonstra fidelidade ao seu marido na forma como que você se relaciona com outras pessoas que não são o seu cônjuge? Você se comporta sem dar abertura para uma possível infidelidade? Nas suas redes sociais, por exemplo, você se comporta como marido de uma só mulher? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Uma das marcas do homem piedoso é o combate à imoralidade sexual. Existem limites, existe uma forma de se comportar que você não deve exceder, não deve dar abertura para uma possível infidelidade. Você tem que tomar cuidado onde você tem colocado seus olhos. Será que você não tem tido conversas secretas que a sua esposa não gostaria que você tivesse? Será que você não tem se comportado de forma indevida nas redes sociais, na internet? Como você tem se comportado nessa área? E as esposas também pensem, será que de alguma forma você tem despertado um interesse em outros que não são o seu marido? Numa forma de se comportar, de conversar, de se mostrar, de uma intimidade além do que é devido para com outro que não é o seu cônjuge? Quando a Bíblia fala de ser marido de uma só mulher, ela fala de fidelidade, de pureza sexual e de vigilância nessa área, para que não venhamos cair em tentação. Além disso, o texto diz temperante, sóbrio, modesto. Essas expressões, temperante, sóbrio, modesto, apresentam o perfil de um homem que é equilibrado, alguém que é estável, alguém que é respeitável. Dizem respeito a um indivíduo cuja palavra é digna de atenção.
né? Ele é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que possui domínio próprio, é alguém que sabe se controlar, né? Alguém que dá um bom testemunho. É notável que essas características não são exigidas somente para os homens ou para os pastores. Em 1 Timóteo 3,11, quando o apóstolo fala de qualificações semelhantes às mulheres, o texto diz: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. E em Tito 2,2, ela se aplica também aos idosos. Olha o que diz lá: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Na semana passada eu falei que às vezes, para nós compreendermos bem o significado de uma coisa, também é válido nós considerarmos o contrário daquilo que ela é para mostrar o contraste. Nesse caso, o contrário de ser temperante, de ser sóbrio e de ser modesto, é ser alguém desequilibrado, alguém instável, insensato, tolo. A antítese de ser temperante é ser alguém que não se controla, alguém que fala, age de maneira insensata, ou seja, um indivíduo que é imprevisível, cuja vida é uma verdadeira bagunça. Quem sabe alguém que tem pavio curto, está prestes a explodir. Esse é o contrário de ser moderado, de ser temperante. E aqui, perguntas para a nossa reflexão: como a sua vida tem se caracterizado? Moderada, temperante, equilibrada ou desequilibrada, uma bagunça? Você é uma pessoa que tem pavio curto, que é instável, uma hora está tudo bem, daqui a pouco já está, não sabe, né, se controlar. Quais são as áreas que podem estar desequilibradas na sua vida, que você precisa ajustar? As Sagradas Escrituras devem nos ajudar a não pendermos para extremos equivocados e mantermos o equilíbrio e o bom senso em nossas vidas, e sejamos pessoas equilibradas, moderadas, sábias, sejamos dignos de atenção, não alguém que a pessoa diz assim: não, esse daí é um tolo, não vale nem a pena ouvir o que ele diz, porque olha o exemplo da vida dele, toda bagunçada. Que nós não sejamos assim. Além disso, uma outra qualidade apresentada aqui é que este homem deve ser hospitaleiro. Diversos textos bíblicos falam sobre hospitalidade. Por exemplo, Romanos 12:13, o apóstolo Paulo exorta: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O autor de Hebreus também diz, em Hebreus 13:2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. O apóstolo Paulo também asseverou em 1 Pedro 4:9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que é ser hospitaleiro, pastor? Ser hospitaleiro, na raiz da sua palavra, quer dizer ser amigo dos forasteiros. No contexto em questão, no qual órfãos e viúvas se despediam dos seus amigos e parentes, contexto que havia perseguição, pobreza, fome, em que mensageiros tinham que viajar por quilômetros e quilômetros para entregar uma carta. Não tinha internet, não tinha telefone, WhatsApp, nada disso. A hospitalidade era ainda muito mais requerida e um dever de todos os crentes. Era muito comum os crentes abrirem a porta das suas casas para recolher, para receber, para acolher, melhor dizendo, os seus irmãos que necessitavam. Todavia, ainda hoje, a hospitalidade deve ser uma marca de homens piedosos. Segundo as nossas capacidades, nós também devemos praticar a hospitalidade em momento oportuno. E aqui fica a reflexão: em que situação você já demonstrou ou você demonstra hospitalidade? Por exemplo, a nossa igreja vai receber agora um módulo do seminário.
A gente tem uma parceria com o seminário americano, e aí toda vez vem um pastor americano para dar aula na igreja, e alguns alunos vêm de outras cidades para assistir às aulas aqui. E é uma boa oportunidade, por exemplo, para alguns irmãos abrirem suas casas e receberem um seminarista, ou nós levarmos o professor para conhecer a cidade, fazermos umas boas-vindas para ele, mostrarmos hospitalidade. Aqui, talvez, na igreja, tem os pequenos grupos, né? Tem um metanoia, pessoas que abrem suas casas para receber uma reunião da igreja, demonstram hospitalidade. Que forma, no seu contexto, na sua vida, por exemplo, você pode exercer esta hospitalidade? Como em seu contexto você pode desenvolver hospitalidade, né? Eu conversando com o pastor Rai, que diversas vezes pastores que vêm para cá já ficaram na casa dele hospedados, né? Ele também tem esse hábito, né, de receber irmãos na sua casa. Isso é uma ótima forma de desenvolver hospitalidade. Que nós possamos ter sabedoria, generosidade, para também demonstrarmos hospitalidade para com os nossos irmãos. Quantas vezes eu já viajei para pregar em lugares fora de Belém e fui recebido tão bem, parecia que eu conhecia aquelas pessoas há anos, mas porque eram meus irmãos em Cristo, me receberam tão bem, com tanta hospitalidade, que eu me senti muito amado. Então, isso é agradável ao Senhor. Além disso, é dito que o servo de Deus, o presbítero, ele tem que ser apto para ensinar. Ser apto a ensinar é a única qualificação relacionada a talentos aqui, né? Ela se distingue, ela distingue as características dos presbíteros e dos diáconos, uma vez que se afadigar no ensino, na pregação da palavra, é uma tarefa do presbítero, do pastor, enquanto os diáconos se ocupam com outras demandas da igreja. É certo que nem todos vão se envolver, vão exercer o ministério de ensino na igreja local. Porém, meus irmãos, em algum nível, todos nós temos alguma responsabilidade bíblica de ensinar. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, o marido, ele deve pastorear a sua casa, a sua família. Ele tem o dever de ser um sacerdote do lar. Ele vai conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Então, nem que sejam os seus filhos, a sua esposa, em algum nível você vai também lidar com o ensino. Para isso, o homem cristão deve dedicar tempo no estudo da palavra de Deus, deve ler bons livros, bem como deve buscar tirar dúvidas com os pastores e os professores na igreja. O homem deve conduzir a adoração no seu lar, deve instruir as crianças, deve buscar respostas bíblicas consistentes para as dúvidas da sua esposa, dos seus filhos. Portanto, também cabe a nós mais uma reflexão. Como você tem conduzido a sua família nesse aspecto? Você tem dado o devido tempo para o estudo da palavra de Deus em seu lar? Os pastores da família devem buscar capacitação para a instrução do seu pequeno rebanho. É uma responsabilidade também nossa de instruir. Às vezes os nossos filhos fazem as perguntas mais difíceis. Dê respostas consistentes para ele, vai tirar as dúvidas com o seu pastor. Leiam a Bíblia em casa, busque respostas, busque instruir a sua família na sabedoria que vem do alto, da palavra de Deus. Além disso, uma outra característica é mencionada aqui, é dito que ele não é dado ao vinho. O presbítero não deve ser dado ao vinho, isto é, ele não deve ser um bêbado, não deve ser alguém que se entrega à embriaguez, nem a vícios. Sobre o assunto, um teólogo chamado William Hendrickson disse o seguinte, ele pontuou corretamente, ele disse: com respeito a beber vinho, a Escritura evita os extremos. O mesmo autor inspirado que aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho por causa do estômago e suas fraquezas e enfermidades, também declara francamente que aquele que não pratica temperança não tem o direito ao lugar no presbitério. Um bebedor de vinho, uma pessoa dominada pela bebida, ou um ébrio, não pode ser um bispo.
O ponto em questão é que o homem não deve ser dominado pela bebida. O problema não é o vinho estruturalmente, mas a direção que é dada a ele, a saber, a embriaguez. Eu moro próximo a uma loja de conveniência. E todo dia de manhã eu levo o meu filhinho para comprar pão, né? Na época eu ainda ia com um carrinho. E teve um dia que eu fui chegar nessa loja e tinha um homem lá, próximo a uma janela de vidro que estava totalmente quebrada, uma porta de vidro totalmente destruída, sem blusa, todo ensanguentado, bêbado, na frente daquela loja. E um funcionário com a mão na cabeça, né? Então um homem havia passado a noite lá bebendo, se embriagando na loja. Pela manhã ele causou essa confusão, quebrou uma vidraça e colocou não somente a vida dele em risco, mas também a vida de outras pessoas, né, como o funcionário da loja. E não são poucos casos, meus irmãos, que a embriaguez, casos de violência, acidente, morte, envolvem, né, a embriaguez, está envolvida nisso. Não é sem razão que a Escritura nos diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós não podemos ser dominados pela bebida e nem por qualquer outro vício. A Escritura alerta em relação à prudência sobre este assunto. E logo em seguida, uma outra característica aparece: não violento, porém cordato, inimigo de contendas. É notável que não violento aparece na sequência de não ser dado ao vinho. Tornar-se violento muitas vezes é resultado de embriaguez. Então existem muitos casos que pessoas se tornam agressivas, desordenadas quando elas se embriagam. Em todo caso, o homem de Deus, o homem piedoso, não é um homem briguento, ele não é um homem contencioso, ele deve ser o quê? Um pacificador, como a bem-aventurança que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ele deve estar pronto para perdoar, pronto para pedir perdão quando necessário. Ele deve buscar pacificar a situação sempre que possível. O homem de Deus não deve ser alguém que promove a desunião, que promove contenda, conflito, briga, confusão. Pelo contrário, ele deve ser um inimigo de contendas. E sobre esse ponto, vamos refletir. Você é um inimigo de contendas ou você é alguém que promove contendas? Você é alguém que é violento, brigão, ou você é um pacificador? Como tem sido o seu comportamento em casa com os seus familiares? Como tem sido o seu testemunho no trânsito, nos jogos de futebol, no seu trabalho, entre os irmãos da igreja, etc. O homem piedoso, ele não é alguém que fica arrumando confusão. Ele deve evitá-las. Ele deve evitá-las. Além disso, ele também não é avarento. O homem piedoso não deve ser avarento. Não deve ser como Judas, por exemplo, que era ladrão, traiu o Senhor por moedas de prata. A nossa motivação deve ser o amor a Deus e não o amor ao dinheiro. A Escritura diz claramente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O servo do Senhor, ele deve trabalhar sim para a glória de Deus, para exercer a sua vocação servindo a sociedade e consequentemente ele vai receber o seu sustento financeiro. Desse modo, o dinheiro não deve ser o seu Deus. Nós podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter os nossos corações. A avareza não é uma marca do homem piedoso. Pelo contrário, ela é uma marca, uma característica dos falsos mestres, que são lobos, roubadores. O oposto da avareza também vai ser observado aqui. Qual é o oposto da avareza? É a generosidade. Então, o contrário da avareza é a generosidade. E o Senhor nos ensina que é melhor dar do que receber. E sobre esse ponto nós também devemos refletir. Você tem acumulado os seus tesouros aonde? Na terra ou no céu? Onde está o seu coração? Quem é o Senhor da sua vida? É Deus
ou o dinheiro? Você serve ao Senhor ou você serve a Mamon? Você usa o seu dinheiro de forma que fica claro para você e para todas as outras pessoas que ele não é o seu Deus, mas que Deus é o seu Deus? Pense nisso. E o texto prossegue dizendo que ele deve governar bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não consegue, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O marido, como nós vimos na mensagem da semana passada, é o cabeça do lar. Ele deve presidir, ele deve liderar a sua família. E o homem piedoso deve conduzir a sua casa com sabedoria. Ele deve saber cuidar do seu próprio núcleo familiar. Ele deve instruir os seus filhos, exercendo autoridade sobre eles, ensinando-os a uma conduta boa, respeitosa. O homem piedoso deve disciplinar, corrigir, inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos e buscar também dar um bom exemplo a eles. Nós ensinamos não somente por meio das nossas palavras, mas também por meio da nossa conduta. O R.C. Sproul afirmou: as atitudes de seus filhos refletem o fruto da administração espiritual que exercem no lar. Assim, prenunciam o efeito da liderança. Muito do efeito da nossa liderança, dos resultados de como nós temos conduzido o nosso lar, muito disso também é expresso na vida dos nossos filhos. A atmosfera do nosso lar, de certa forma, evidencia como nós temos conduzido a nossa casa, como nós temos liderado. O nosso caráter é testado em casa, dia após dia. E nós temos que refletir sobre esse assunto. Em quais áreas a sua casa precisa melhorar? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem instruído os seus filhos? No temor do Senhor, você busca ser um exemplo de conduta dentro de casa. Você disciplina os seus filhos com sabedoria. Como você tem guiado a sua casa? É a palavra de Deus que norteia a sua família. O temor do Senhor é visível no seu lar. Vocês têm momentos de oração juntos, vocês fazem culto doméstico juntos, vocês têm hábitos piedosos em casa. Antes das refeições, vocês agradecem a Deus. Diante das dificuldades, vocês dobram o joelho e clamam ao Senhor. Os seus filhos já lhe pegou orando. Você ensina os seus filhos, você, quem sabe, pode instruí-lo a ler bons livros, ler a Bíblia com seu filho, fazer um catecismo infantil. Como é que você tem guiado seu filho? Você o disciplina biblicamente? Ou você tem perdido a linha, indo para extremos, ou agredindo seu filho, ou sendo negligente na disciplina? Como você tem conduzido o seu lar? Como você trata a sua esposa na frente dele? Quais são as palavras que ele vê você falando para a sua esposa? Como vocês se relacionam com a igreja? A igreja é algo importante para a sua família. O seu filho vê que o domingo, o dia do Senhor, é algo importante para vocês, que vocês estão na igreja, que aquele momento é especial, é importante, que vocês vão estar ali adorando a Deus. Os seus filhos observam isso. A sua família está sendo guiada no temor do Senhor. É importante que governem bem a sua própria casa. Você tem governado bem a sua casa? Pense nisso. O que você precisa ajustar? O que você precisa hoje pedir perdão para o Senhor e talvez mudar, melhorar? O texto prossegue dizendo: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. O presbítero aqui, ele não deveria ser neófito. Neófito é um novo convertido. Independente do nível do seu talento, é preciso de tempo para que o irmão demonstre maturidade, caráter, antes de se tornar um líder na igreja. Porque colocar um novo convertido em uma posição de liderança é tentá-lo a se tornar soberbo, arrogante, incorrendo na condenação do diabo. Nós sabemos que a condenação de Satanás se deu por conta do seu orgulho. Então o neófito pode vir a se tornar insubmisso, presunçoso, achar que ele é melhor do que os outros,
e até mesmo a nutrir um pensamento divisivo, sectário, quem sabe. Portanto, não devemos impor a mão de forma precipitada na escolha de um pastor, de um presbítero na igreja. Todavia, nós podemos também refletir sobre esse ponto, considerando que um homem piedoso não deve ser arrogante, ele não deve ser orgulhoso, pelo contrário, ele deve cultivar a humildade. E nós observamos aqui o maior exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem temos que seguir, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. E eu pergunto, nós temos uma percepção adequada de nós mesmos? Você tem um perfil humilde ou um perfil arrogante? Nós estamos dispostos a servir ou nós buscamos só ser servidos? Um homem piedoso deve estar disposto a servir, deve cultivar a humildade. E por fim, o texto diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Essa qualidade diz respeito à sua reputação em relação aos incrédulos, aos de fora. O último item da lista faz um desfecho ali com o seu primeiro. Ele tem que ser irrepreensível, terminando as qualificações da mesma forma como começou. A saber, o homem piedoso deve ter uma reputação digna na comunidade, buscando agir de forma ética em seus negócios, dando um bom testemunho em meio à sua vizinhança, no trânsito, em seus relacionamentos com seus amigos, no trabalho, etc. E aqui eu pergunto a você, qual é o seu testemunho perante os seus colegas de trabalho? Qual é o seu testemunho perante os seus vizinhos? Perante aquelas pessoas que todo dia você fala ali na padaria, o seu vizinho ou o seu colega de trabalho, quais são os assuntos das suas conversas? Você tem sido sal da terra e luz do mundo por onde você passa? Você tem feito a diferença? Ou as pessoas nem sabem que você é um crente, porque você não demonstra uma atitude piedosa, ou pior, às vezes até um mau testemunho, alguém que não paga as suas contas, alguém que arruma confusão. Qual tem sido o seu testemunho perante os de fora? Nós aprendemos aqui, nessa mensagem, que todas essas características que os presbíteros devem demonstrar, também nos ensinam demais sobre o perfil de um homem piedoso. Por exemplo, um homem piedoso deve ser irrepreensível. Um homem piedoso deve ser um esposo de uma só mulher. Ele deve ser sensato, moderado, modesto, hospitaleiro. Deve ser apto a ensinar, claro, guardadas as devidas proporções que já falamos aqui. Não deve ser dado ao vinho, não deve ser dominado a vícios. Deve governar bem a sua casa, criar os seus filhos sob disciplina. Não deve ser orgulhoso, mas humilde. Deve ter um bom testemunho perante os de fora. Nós concluímos relembrando que não é por meio das nossas próprias forças que nós vamos conseguir cumprir o nosso papel e desenvolver essas virtudes, mas pelo poder do Senhor que nos salvou. Portanto, nós temos que orar para que Ele nos ajude. Nós temos que buscar nutrir um firme relacionamento com o nosso Senhor e a cada dia mais buscarmos ser imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo que a gente consegue andar em novidade de vida. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós conseguimos viver uma vida agradável ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, o Senhor nos disse, sem mim nada podeis fazer. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Mas o Senhor também ensinou que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Qual é um filho que, pedindo um peixe para o seu pai, ele vai dar uma cobra?
Se o filho pedir um pão para o seu pai, ele vai dar uma pedra. Até um ser humano que é mau sabe dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ele não nos dará as virtudes que Ele mesmo nos ordena a buscarmos. Bata, peça, clame: Senhor, me ajuda a caminhar e a cultivar uma vida piedosa para a glória do Teu nome. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos admoesta. Te agradecemos pela salvação que temos em Cristo, que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, da morte para a vida, do inferno para o céu. Pai, nos ajuda a caminhar em novidade de vida. Muitas vezes, quando consideramos todas essas virtudes de um homem piedoso, de um homem maduro, pode ser que notemos que estamos falhando em muitas áreas. Pedimos perdão por isso e pedimos: Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida digna de tão precioso Evangelho. Nos ajuda, que o Teu Santo Espírito nos conduza a Te obedecer, a crescer em maturidade, em graça. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos de modo digno desse Evangelho e a sermos luz do mundo e sal da terra, e que toda a glória seja do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficamos todos em pé. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina-me a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de
minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pastor Fernando Angelim, obrigado, pastor Fernando, por mais uma exposição a respeito da família. Começou com o papel das mulheres, agora com o papel dos homens, né? Casamento, desculpa, verdade, casamento, agora o papel dos homens. E se nós tivermos o alvo correto, se cada membro individualmente estiver buscando desenvolver o seu relacionamento com o Senhor, com certeza a situação melhora dentro de casa quando cada um está buscando fazer a sua parte. E que bom se você faz parte de uma família cristã, mas mesmo que você não faça, busque a piedade, que isso pode ter um efeito tremendo na vida dos seus familiares. Eu tenho 99% da minha família não cristã, falando da parte do meu núcleo familiar, antes de ter casado com a Fernanda. Então, talvez seja a sua situação. Eu estive muito aflito em algum momento, vivendo num lar completamente disfuncional, com descrentes. Mas eu creio que o Senhor pode alcançar a minha família, assim como Ele pode alcançar a sua. Então continue vivendo a piedade no seu lar, buscando dia a dia o Senhor. E eu espero que nós sejamos um bom modelo para vocês. Pesa sobre nós essa responsabilidade que o pastor Fernando Angelim pregou essa noite, explicou para nós muito bem, mas isso estende-se a todo cristão, né? Esse é o perfil que nós devemos buscar. Que o Senhor nos ajude. Por falar nisso, um aviso final, uma convocação final, antes de nós orarmos. O pastor Fernando Angelim pontuou aqui que homens piedosos, mulheres piedosas, servem, não estão voltados apenas para os seus próprios interesses. E eu tenho uma excelente oportunidade de serviço para você, desafiadora, talvez pelo horário, mas uma excelente oportunidade. Nós estamos precisando de voluntários para o momento de paz. Momento de paz são momentos de oração diários aqui na nossa igreja. Isso já acontece há muitos anos. Irmã Geisabete, irmã Madalena, outras irmãs queridas passaram por esse ministério, mas algumas pessoas saíram e, em alguns casos, faleceram, como o caso da irmã Geisabete. E nós estamos tendo dificuldade para preencher esses horários e às vezes algumas pessoas vêm até aqui à igreja. Então, se você desejar dar um dia por semana ou um dia conforme a sua disponibilidade, nós agradeceremos muito, porque a gente deseja que esse ministério continue abençoando pessoas que vêm à nossa igreja entre 12:30 e 1:30 para buscar alguma ajuda eventualmente. Pessoas que trabalham aqui próximo, pessoas que estão passando e veem a placa aí na frente e acabam entrando. Eu mesmo fui muito abençoado por esse ministério. No primeiro ano da minha conversão, eu estava todo dia aqui buscando orar. Então, se você puder ajudar, tem uma pessoa que está coordenando, eu vou pedir que você me procure ao final do culto, se você tiver disponibilidade, é claro. Então, fica aí essa convocação e oportunidade de serviço. Vamos orar juntos, que Deus te dê um restante de semana abençoadíssimo. Obrigado, Pai, por este culto, por nos relembrar do padrão que o Senhor deseja para nós. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos conformes à Tua imagem e semelhança, a imagem do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Abençoa a mim, meus irmãos, o pastor Fernando Angelim. Ajuda ele, Pai, na preparação das mensagens a seguir para nossa edificação. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita, salvadora de Deus, o Filho,
o nosso Senhor Jesus Cristo, e a santificação, a capacitação, o enchimento do teu Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, especialmente a primeira Igreja Batista do Pará reunida aqui nesta noite. Quando todos nós juntos, a uma só voz, dizemos amém. Não saia sem dar um abraço.